vou conversar agora com o Ederson Viana. O Ederson é mestre em administração de empresas, ele é também contador, especialista em auditorias, é mestre em administração de empresas, ele tem especialização em planejamentos, projetos, contabilidade gerencial e controle financeiro. E é consultor corporativo também. E é sócio fundador do grupo Destra. E nós vamos comentar sobre um tema interessante. Nós vamos comentar sobre inovação disruptiva no agronegócio. O Ederson Viana, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bom bem? Dia aos nossos telespectadores. Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. O Ederson, quando a gente fala uns nomes desse jeito, chega até a assustar. Inovação disruptiva no agronegócio. O que é disruptiva? Disruptiva é criação, é você reinventar um determinado processo. O Ederson estava me falando aqui antes do programa ir para o ar. Por exemplo, o Uber. Hoje nós temos táxi. O Uber é uma frota de táxi que movimenta bilhões de dólares, de reais em dinheiro, mas não tem automóvel. É isso mesmo, Ederson? Exatamente, Antônio. A inovação, né, hoje, na verdade, é algo que precisa ser pensado por todas as organizações. Tanto a empresa urbana como a empresa rural, hoje precisa pensar em inovação. Por quê, Antônio? Porque hoje a necessidade do usuário, do consumidor, de quem você está prestando serviço, não é mais pelo serviço ou pelo produto. Hoje o consumidor, ele quer viver uma experiência. Então, ou seja... Coisas novas. Coisas novas. A organização hoje precisa proporcionar ao consumidor uma nova experiência. Como nós estávamos falando com relação ao Uber, é justamente isso. O que é inovação na prática? É justamente você agregar valor, fazer com que o cliente perceba valor naquilo que você está oferecendo para o mercado. Então, é ressignificar o sentido de algo que já existe. Então, eu vou pegar algo que já existe, eu vou ressignificar e eu vou transformar isso e colocar isso novamente no mercado para que o consumidor possa, a partir disso, viver uma experiência. O Uber é uma grande experiência de inovação. Nós tínhamos aí os táxis, hoje nós temos a maior frota de veículos no mundo, sem ter nenhum único veículo o dono da Uber. A Uber está avaliado hoje, a marca Uber, em 51 bilhões de dólares. Eu sempre digo o seguinte, você não precisa brigar quando for comprar um determinado produto. Simplesmente larga aquele ali e vai para outro que tem, às vezes, o produto e até melhor do que aquele que você estava procurando. Então hoje, quando você inova, independente se você tem uma empresa urbana ou se você é proprietário rural, você tem que fazer de uma forma diferente para tocar o seu negócio. Por exemplo, quais seriam, Ederson, por exemplo, os passos para essa inovação? Os passos para a inovação, Antônio, eu falo que inovação na prática, e diferentemente do que as pessoas imaginam, inovação é algo muito simples. A inovação, ela parte de um conjunto de ideias ou de várias ideias. Você vai, nesse momento, depois que a ideia, você vai selecionar essa ideia, você coloca essa ideia em ação e essa ideia ela tem que proporcionar resultado para a organização. Então, os passos para a inovação é a ideia, seleciona-se a ideia, você coloca essa ideia em ação e aí você mede e você, de fato, precisa alcançar os resultados a partir da ideia que foi implantada e que isso virou uma inovação, seja na empresa urbana ou seja no campo. Só que essa ideia tem que ser muito bem trabalhada, né, Ederson? Exatamente. Tem que ser pensada, repensada, analisada para depois tocar para frente. Senão, não vai. A gente sempre fala, Antônio, que a inovação ela parte de um ambiente propício para a inovação. Certinho. Ederson, vamos para o intervalo comercial e depois a gente volta para continuar falando sobre esse assunto de disrupção. É uma coisa muito interessante. É um minuto só, nós voltamos já. Eu estou de volta conversando com o Ederson Viana e nós estamos falando sobre inovação disruptiva no agronegócio. O Ederson, estratégias de inovação. Tem?
Exatamente, tem, Antônio. Eu falo que no momento em que você tem a ideia, que você seleciona essa ideia, que essa ideia vira ação, você tem que estabelecer a estratégia, como tudo nos negócios, você depende da estratégia. A estratégia da inovação, ela parte realmente desse funil que nós estamos mostrando agora na tela. Ou seja, eu tenho uma geração de ideias, que nós chamamos de tempestade de ideia, eu vou selecionar essas ideias, a partir disso eu tenho a implementação dessas ideias e eu tenho a manutenção dessas ideias. Então, a estratégia da inovação, ela parte, claro, ela está sempre amparada aí pela questão principalmente do capital humano, né, das relações humanas dentro da organização, mas eu preciso, de fato, dar essa manutenção para que a estratégia ela possa, dentro da inovação, se perpetuar no negócio e para que ela possa trazer resultado no dia a dia da organização. E uma rede de colaboração, né, Wederson? Exatamente. A rede de colaboração, como nós havíamos falado, o capital humano, né, ele é extremamente importante no momento de inovar. Eu falo sempre, não existe inovação e não existe ambiente propício para a inovação se não houver pessoas que estejam imbuídas dentro de um processo de inovação. Agora, existem outros meios também, né, Wederson? Por exemplo, a inovação disruptiva no agronegócio. Exatamente, Antônio. Quando nós falamos de inovação disruptiva, nós estamos falando o seguinte, olha, eu vou partir de um modelo que existe para algo novo, para, de fato, proporcionar novas experiências para o usuário ou para a pessoa. Então, vamos pensar o seguinte, nós tínhamos o CD no passado, nós tínhamos lá o vinil, fita cassete, CD, depois viremos MPT, hoje nós já temos as apps que proporciona para o usuário uma sensação e uma experiência de ter ao alcance músicas com uma facilidade muito maior. No agronegócio, isso não é diferente. Hoje nós já temos uma série de experiências que são proporcionadas a partir realmente de inovação. Nós temos hoje, na mão de uma pessoa de 36 anos, uma fazenda altamente tecnológica, onde existe uma série de inovações que foram implantadas nessa fazenda e que, de fato, fizeram com que esse negócio seja um negócio hoje de ponta e de vanguarda. Ô Edson, muita gente às vezes pensa o seguinte, não, para fazer um processo desse eu tenho que gastar muito dinheiro. E às vezes é só uma questão de mudança. Como eu digo, às vezes é só você mudar a cerca de lugar, ou a porteira de lugar, ou a estrada de lugar. Não é coisa tão complicada, não. Antônio, normalmente as pessoas associam inovação a situações tecnológicas. É verdade. É claro que a tecnologia traz inovação para os negócios, mas você inova no modelo de gestão, você inova nos processos dentro da organização. Então, ou seja, nós temos que realmente estar com o modelo mental voltado para a inovação. Inovação não é só tecnologia. Inovação está no modelo de gestão que você estabelece no seu negócio, como também nos processos que você estabelece para esse negócio. Resumindo isso tudo, se não mudar dentro da cabeça, não muda nada também. É mudança de modelo mental. É mudança de modelo mental. O primeiro lugar é mudar dentro da cabeça e aceitar aquilo ali, como uma forma definitiva de resolver os seus problemas. Exatamente, certo? Antônio. Então tá bom. O Wederson Viana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa. Foi um tema legal e até o próximo. Obrigado, Antônio. Um grande abraço aos nossos telespectadores e até o próximo programa.